E a pergunta que fazemos para reflexão é esta: o Espírito Santo já desceu sobre ti? Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Meus amados irmãos, eu quero nessa oportunidade cumprimentá-los com a paz do Senhor, convidando a todos para nós refletir sobre Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, a reflexão hoje, a meditação da palavra é: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O questionamento que fazemos, ou devemos fazer, é esse: o Espírito Santo já desceu sobre nós? O Espírito Santo já mora em nós? Em 1 Coríntios 6,16, a palavra de Deus diz assim, que nós somos, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 9, versículo 10, vai dizer assim: se aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então nós temos que ter uma convicção de fé de que o Espírito de Deus habita em nós. Ele veio a nós. Ele foi enviado pelo Pai e ele mora em nós. Ele está em nós. Nós somos morada de Deus no nosso espírito. Efésios 3, 22. Agora, se recebemos o Espírito Santo, aí nós também recebemos o poder, porque a presença do Espírito Santo é o poder de Deus. E precisa manifestar o poder de Deus em nossas vidas ou através de nós. Esse poder para ser uma testemunha de Jesus aqui na terra. Porque nós, com a nossa vida, nós testemunhamos de Cristo. Com a nossa vida e nosso trabalho, nós pregamos o Evangelho e os pecadores se arrependem, são salvos, são transformados. Nós impomos as nossas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Nós expulsamos os demônios, nós construímos as igrejas, nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor, de construção de família, realização de sonho. É o poder de Deus em nossas vidas se manifestando em nós e através de nós. E a pergunta que fazemos para reflexão é esta: o Espírito Santo já desceu sobre ti? Então você tem o poder de Deus disponível para você usar. O que precisa é entrar em prática. Jesus, quando ele falou para os discípulos, lá em Marcos 16, a partir do versículo 19, ele foi dizendo, depois que ele disse para os discípulos, lá no versículo 15, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Então ele vai explicando que o poder de Deus tem que ser manifestado para curar os enfermos, expulsar o demônio, falar em novas línguas e tal. Mas ele diz assim, mas depois que ele deu as instruções para os discípulos entenderam que para que o poder de Deus se manifestasse na vida deles, eles tinham que tomar uma iniciativa. Qual a iniciativa? Dar o primeiro passo, evangelizando, pregando a palavra por todas as partes e os sinais iam acompanhando. Porque o poder, se você receber o Cristo, receber o Espírito de Deus na vida, o poder de Deus já está em nós. Mas só se manifestará quando nós dermos nosso passo, o primeiro passo de ação. Não pode manifestar o poder se a gente fica quieto. Nós só vamos ver o poder de Deus manifestado para salvar um pecador se nós formos evangelizar e pregar o Evangelho. Nós só vamos ver os lares restaurados se nós formos lá fazer um aconselhamento. Nós só vamos ver os enfermos sendo curados se nós formos lá impor as mãos. Só vemos as pessoas sendo libertas do espírito que estão oprimidas se nós formos lá impor as mãos e expulsar os espíritos malignos. Só vamos ver o poder de Deus manifestado se nós tomarmos uma iniciativa como discípulos disseram. Você vê lá em Marcos, deixa eu ler o versículo para vocês, como diz aqui a palavra do Senhor, em Marcos 16. Olha, ele vai dizer assim, 16, versículo de número 19.
depois de lhes ter falado, depois que eu ter dado as instruções, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Pronto. No versículo 20. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Você observa que o segredo da manifestação do poder de Deus em nossas vidas está em tomarmos uma iniciativa, darmos um passo, tomarmos iniciativa. Saindo os discípulos, começaram a pregar a palavra. Se eles não começassem a pregar, o poder não poderia se manifestar. Então nós somos desafiados nessa geração. Nós que somos crentes, que aceitamos Cristo, que recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, nós somos batizados no Espírito Santo, falamos em novas línguas, mas é preciso que a gente tome iniciativa. E a iniciativa é a mesma do discípulo. Comece a pregar a palavra por todas as partes e o Senhor vai confirmando essas palavras com os sinais. É Ele que vai se manifestando através de nós e pelo poder da palavra. Então nós, como diz Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra, em todas as épocas, em todas as gerações e em todos os povos. A presença de Deus em nós nos manifesta o poder de Deus no dia a dia. É só a gente começar a agir. Que Deus abençoe. E eu desejo que você, que recebeu o Espírito Santo, manifeste o poder de Deus para restaurar a tua saúde, restaurar a tua fé, restaurar a tua família e que você alcance os seus objetivos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, primeiro quero te agradecer pela iluminação da tua palavra, que nos diz que o Senhor nos deu o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Podemos dizer que estamos cheios do teu Santo Espírito. Portanto, o poder de Deus está em nós disponível para ser usado a partir do momento que tomarmos nossas decisões. Porque tua palavra nos assegura que o Senhor vai fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas, conforme a nossa palavra, se nós dermos o primeiro passo de ação. Eu abençoo a todos que nesse momento estão nos acompanhando, para que eles possam, exercendo o seu direito de fé, possa viver na plenitude do teu Espírito, desfrutando das bênçãos que estão disponíveis para todos nós. Assim nós abençoamos a todos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.